Boa tarde. 20 de novembro comemora-se o Dia da Consciência Negra. Nessa data, a temática da desigualdade ganha maior visibilidade. Mas quando se sonha com uma sociedade onde as oportunidades sejam colocadas para todos, independente de raça, credo e sexo, é preciso ampliar o debate. É necessário que o assunto discriminação, em suas múltiplas formas, faça parte da agenda da sociedade e dos governos, de maneira ampla, consistente e permanente. Para além da discriminação racial, é preciso debater a discriminação social, política e econômica em nosso país. Aproximadamente 60 casos de racismo já foram enviados pelas entidades do movimento negro ao Conselho Nacional do Ministério Público, pedindo uma atuação mais firme para que a Lei 10.639 seja cumprida. Promulgada em 2003, a Lei 10.639 torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira no currículo da educação básica dos estabelecimentos oficiais e particulares. O programa de hoje tem início com a professora Anatalina Lourenço da Silva. Professora, qual a dimensão desse não cumprimento da lei no movimento pela igualdade de oportunidades? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o impacto do não cumprimento da lei nas escolas públicas e escolas particulares, ele é muito negativo, porque a gente acaba concluindo que, infelizmente, estados e municípios corroboram para a situação de racismo, preconceito e discriminação que permeia a sociedade brasileira. Então, implementar a lei significa você reconhecer que a gente tem uma população que vai ser representada nas escolas, que vai conhecer a sua história na escola. E que, portanto, as nossas crianças negras e não negras também vão, a partir desse conhecimento, construir também a sua identidade étnica. Isto não sendo feito é muito ruim. Em 2006, o Brasil foi condenado pela Organização dos Estados Americanos por ter arquivado um caso de racismo ocorrido no estado de São Paulo, sem sequer ter aberto ação penal. Professora, na quinta-feira, dia 20 agora de novembro, realiza-se a 5ª Marcha da Consciência Negra, tendo como tema os 120 anos da abolição inacabada. Conta pra gente um pouco dessa marcha. Nós, este ano, temos uma grande tarefa, né? Que nosso objetivo é alcançar 80 mil pessoas nesta marcha, que é a 5ª Marcha, que vai homenagear a Frente Negra, né, um dos primeiros movimentos aí de reivindicação da comunidade negra, vai homenagear as mulheres. Também vamos esse ano, junto no eixo da marcha, nós temos lá redução de jornada sem redução de salário. Nós temos esse ano também 100 anos de Solano Trindade, 100 anos de Machado de Assis. Então, estar na rua no dia 20, rememorando e comemorando esses 100 anos é muito importante. Consciência Negra. Consciência Negra. O professor da Rede Pública do Estado de São Paulo, Ramatiz Jacino, é autor do livro O Branqueamento do Trabalho. O que me levou a esse trabalho é um estudo que eu desenvolvi e que percebi que existiu por parte da elite paulista, em especial a elite cafeicultora, que era a grande elite com enorme poder econômico, que protagonizou a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado e da monarquia para a república, que existiu, no meu entendimento, uma ação coordenada, deliberada dessa elite de excluir o negro no mercado de trabalho. O que seria natural com o final da escravidão? Que aqueles trabalhadores escravizados se transformassem em trabalhadores livres, assalariados. Só que isso não ocorreu, porque essa elite, através de várias ações, inclusive o incentivo à imigração, trouxe trabalhadores europeus para ocuparem o mercado de trabalho, ocupar os postos de trabalho que antes os negros exerciam na condição de escravo. A edição do jornal A Província de São Paulo, de 28 de janeiro de 1875, anunciou que uma família, moradora na Rua Direita, número 20, pretendia alugar uma preta de meia idade que saiba cozinhar, lavar e engomar, que seja sadia e não possua vícios.
Em 25 de março, o mesmo periódico informou que os moradores da rua Itapecerica, 81, necessitavam de um cozinheiro para trabalhar no interior, de preferência escravo. Em 1º de julho, um morador da rua São Bento, 76, colocou à venda uma escrava de 36 a 38 anos, sadia, robusta e própria para todo o serviço de roça ou chácara. Anúncios como esses foram cada vez mais frequentes nas 2 décadas que antecederam a abolição. Através deles, é possível perceber semelhanças entre as ocupações livres e de escravos que eram vendidos, alugados ou explorados a ganho. O negro de aluguel, alguém era proprietário de um determinado escravo e alugava o trabalho dele, agenciava o trabalho dele para outro e o dono recebia o salário no lugar do escravo. E o negro de ganho é aqueles negros que ficavam, que eram escravos, principalmente mulheres, que eram mandadas comercializar no centro da cidade, fazer algum tipo de trabalho e tinham que prestar conta ao seu senhor de um valor semanal. Então a sua principal ligação com o seu senhor era prestar conta desse valor. Consciência Negra. O Educação na TV conversa agora com a professora Francisca Pereira da Rocha. Professora, especialmente depois da abolição, a raça negra passou a fazer parte de um conjunto amplo de pobres livres, no qual estavam inseridos ainda brasileiros brancos, mulheres, estrangeiros e índios. Em que essa visão social mais abrangente muda a discussão da temática racial no país? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o negro passou a fazer parte desse universo, mas ainda numa situação pior, porque ele saiu da escravidão e não foi absorvido pelo mercado de trabalho. Quer dizer, quem foi trabalhar nas lavouras foram os imigrantes. E o negro ficou abandonado, sem as condições do seu sustento. Quer dizer, dentro desse universo todo, ele continuou entre os pobres, sendo os mais pobres ainda. Quer dizer, e o que muda? Primeiro, analisar que nenhuma outra. Os brancos não foram escravizados no Brasil. Os escravizados foram os negros. Quer dizer, essa situação, ela tem reflexo ainda hoje na questão da discriminação. Quer dizer, porque todos são discriminados, mas o negro pobre é mais discriminado que o branco pobre. Transformar essa realidade para melhor hoje depende de quê e de quem? Nós entendemos que é necessário, nesse quadro de crise, medidas governamentais que deem conta de resolver o problema da exclusão, inclusive dos negros e das negras. E, na nossa opinião, isso passa por uma política de maior distribuição de renda, por uma política do Banco Central que reduza a taxa de juros, da redução da jornada sem redução dos salários, porque ao fazer isso, abre mais postos de trabalho para que os trabalhadores sejam de fato incluídos. Quer dizer, precisa de uma política macroeconômica que invista mais na produção, na agricultura familiar. Tem que ter uma política de ver como que o governo atua nesse momento de crise para que pague o preço da crise quem de fato a provocou. Porque essa crise não pode ser responsabilidade dos trabalhadores, que é isso que sempre acontece. E essa crise atual, professora, ela não pode ser um passo para trás nessa tentativa de melhoria da condição dos excluídos? Depende, ela tanto pode ser um passo para trás, como ela pode também ser um momento de oportunidades. Esse debate que se faz hoje, porque nós vivíamos no mundo dominado pelo G7. Agora tem um espaço também de atuação para os países emergentes. Eu acho que a gente pode viver aí uma nova ordem mundial. No dia 28 de novembro, você professor, você professora, deve participar do Dia Estadual de Luta pela aplicação da Jornada do Piso. E às 14 horas, na Praça da Sé, do Ato Público Unificado do Funcionalismo. O Educação na TV volta no próximo sábado, às 1h05 da tarde. Até lá e uma ótima semana a todos.